Muito bem, hoje nós estamos na sede da AMEP, eu estou com Augusto Henrique, prefeito de Rio Piracicaba e também presidente da AMEP. Agora, recentemente, a AMEP fez 40 anos, prefeito, sim. E hoje a nossa audiência vai conhecer um pouquinho dessa associação tão falada, tão bem falada por muitas pessoas, mas que talvez a população, prefeito, não saiba, afinal de contas, o que é a AMEP. Explique pra gente. Meu amigo, obrigado, Tony, por essa oportunidade. Para a gente é um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessa associação tão importante aqui da nossa região, a AMEP. Né? Ela está fazendo 40 anos, mas antes de falar dos 40 anos, é Sim. muito importante a gente falar, e a nossa preocupação é levar a AMEP além das pessoas que são do meio político. Sim. Porque quem é político, vereador, prefeito, secretário, sabe o que é. Mas a população que usufrui dos benefícios que a gente alcança, muitas vezes não sabe, ouve falar, é uma sigla, a AMEP, Associação dos Municípios aqui do Médio Piracicaba. Então, hoje nós somos 14 municípios, que vai de Nova União até Nova Era ou até Dionísio, né? No entroncamento aqui 381 BR-262, nós estamos nas duas BRs. Então, é uma extensão muito grande territorial. Né? E também até Catasaltas, né? No limite de Mariana, então vem Catasaltas, Nova União, Itabira, Santa Maria de Itabira, Dionísio, a última lá, Sem Peixe, e o centrão aqui, vamos assim dizer, do Médio Piracicaba, que é João Molevade, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, Bela Vista, né? Barão de Cocais, são cidades muito fortalecidas e elas têm uma característica comum, né? Nós somos da mineração e siderurgia. E as pessoas muitas vezes esquecem e não conhecem a AMEP porque não conhece a região geográfica que nós estamos. Quando eu falo não conhece, com um nome, né, de região, de identidade. Verdade. Porque sai de Belo Horizonte, região metropolitana, e já cai lá no Vale do Aço, lá em Patinga, Fabriciano. Só que esquece que entre essas duas regiões tem esta nossa região do Médio Piracicaba, e que tem muita importância para o nosso estado, porque se fôssemos uma cidade, nós teríamos aproximadamente 500 mil habitantes e o nosso PIB seria o segundo maior de Minas. Está aqui as maiores minas da Vale, né? Nós temos Itabira, Brucutu aqui em São Gonçalo, tem as regiões ali de Barão, de Santa Bárbara, Catasaltos, Rio Piracicaba, Bela Vista. Nós temos as siderurgias, inclusive o berço da siderurgia aqui, começou com o Belgo Mineiro aqui de João Molevade, hoje a ArcelorMittal, e o berço da Vale, Itabira, né? Fora a riqueza cultural. É uma região antiga. Vou falar para o Rio Piracicaba, 312 anos, é mais antigo que o próprio estado de Minas Gerais. Né? Então, cheio de cultura, tradição. Então, a gente tem um potencial de desenvolvimento, Tony, muito grande. Né, em todas essas áreas, seja no turismo, no desenvolvimento econômico, nas novas estratégias de negócio, é bem localizado, a logística é boa para a região metropolitana, para o Espírito Santo, para o leste de Minas. Então, nós somos favorecidos geograficamente, culturalmente e principalmente de um povo nota 10. Então, a AMEP é isso, é a Associação dos Municípios. E para que ela foi criada? Ela tem cunho político. Sim, é uma associação política. Quem que representa a AMEP hoje? Os prefeitos. Então, o colegiado dessas 14 cidades é que compõe, né, a diretoria e os associados da AMEP. Por que ela foi criada? Para a gente o quê? Ter representatividade. Quando você pega uma cidade pequenininha, Rio Piracicaba, quase 15 mil habitantes, se eu for lá em Brasília ou em Belo Horizonte para fazer uma briga de um pleito, eu sou uma formiga pequena. Né? Agora, se o formigueiro chega, a barata assusta. Né? Então, a gente precisa de se associar, né? De ir em busca de interesses comuns. Vamos brigar pela 381, pelo hospital de alta complexidade, de assuntos regionais, ou a região foi acometida por uma grande enchente. Nós estamos juntos no barco. Então, ela é política, capital político. É aqui que a gente se discute as estratégias de mercado regional, é aqui que a gente discute quais são as demandas
e os municípios se autoajudando. A partir do momento que a gente se associa, e tem aqui as contribuições de cotas, nós fazemos muitas coisas juntos. Às vezes você, cidadão, não sabe, mas uma praça que foi feita lá na sua cidade saiu de um projeto aqui da MEP. Ou outras coisas, né? Além desse papel político, a MEP ela faz uma capacitação continuada, ano a ano, dos servidores públicos municipais. Hoje, inclusive, está tendo aqui, Tony. Qual que é o maior problema da gestão pública, muitas vezes? É a área de compras e licitações. E nós estamos aí dentro de uma nova lei, né? Mandatos novos que entraram agora em 2025. Então, nós estamos com 35 pessoas aqui, dessas 14 cidades, sendo capacitadas para prestar esse serviço lá no município. Aqui dentro a gente tem as câmaras técnicas, que os secretários vêm reunir para ver quais são os problemas comuns. Na semana passada, todos os secretários de educação estavam aqui para reunir, debater as pautas, quais são os problemas comuns e propor as soluções. Então, essa é a MEP, tá bom? E aqui a gente está de porta aberta para qualquer cidadão, qualquer dúvida, né? É nosso objetivo, nosso desejo que a população do Médio Piracicaba conheça a MEP. Prefeito, o senhor disse no início da sua fala que nós temos a felicidade de ter uma região geograficamente praticamente perfeita, né? Mas o Médio Piracicaba, que é uma luta do senhor e da instituição, não é tão conhecido como o Vale do Aço, como a região metropolitana, mais longe aqui, o Vale de Jequitinhonha, Triângulo Mineiro. O que o senhor atribui ao Médio Piracicaba, ao povo da nossa região não falar eu sou do Médio Piracicaba? Ótima pergunta. Por quê? Eu atribuo a duas coisas. A falta de autoidentidade, a primeira e mais importante, e a segunda, a falta de representatividade. Uma é consequência da outra. A falta de identidade é a seguinte, você vai entender aqui no exemplo rápido. Quando você conhece uma pessoa que é lá de Patinga, e você pergunta para ele, você é de onde? Ele vai falar assim, eu sou de Patinga. Se você não conhecer a cidade, ele vai te dar referência na hora da região. Fala, não, lá do Vale do Aço. Verdade. Está com a identidade caracterizada e concretizada, né? Uma autodeclaração dele. Se você vai lá em Nova Lima, não, onde fica Nova Lima? Você está em Brasília numa reunião. Ô, meu amigo, você é de onde? Sou lá de Nova Lima. Onde fica? Na região metropolitana de Belo Horizonte. Juiz de Fora, né? Difícil não conhecer, que é grande. Claro. Mas vamos pegar aí o Ubá. Ah, você é de onde? Eu sou de Ubá, lá da zona da Mata Mineira. As regiões, elas estão já definidas. E nós aqui, a gente custou a entender que para que a gente seja visto e reconhecido, nós precisamos nos autodeclarar primeiro, de onde eu sou. E quando falamos Médio Piracicaba, é porque é uma bacia, nós estamos dentro da bacia do Rio Piracicaba, que aí é fonte de vida, né? E tudo se desenvolveu ao entorno, né, dessa região hidrográfica, vamos assim dizer, e que batizada assim como o Médio, porque tem né, a foz, a nascente, foz e lá onde que ele deságua no mar. Então nós estamos exatamente no Médio Piracicaba. Então a gente aqui na MEP, nós criamos uma campanha justamente para a gente começar a puxar isso do coração das pessoas. Sou do Médio Piracicaba. Hoje, se alguém me pergunta lá, numa reunião em Brasília, você é de onde? Ô, prefeito, você é de onde, Augusto? Eu sou de Rio Piracicaba, lá do Médio Piracicaba. Então, a primeira coisa, resgatar a identidade. E a segunda, representatividade. Por que eu falei que uma está ligada na outra, né? Inclusive política. A MEP, ela precisou de dar um gás, né, de crescer além, de se mostrar para ser também reconhecida, porque ela está ligada à região. O aspecto político está ligado à região. E a falta de representatividade política, inclusive. Se você não tem um nome e uma identidade, como é que você vai lá cobrar do governo estadual e federal ações aqui? Ele não te conhece. Né? E nós vivimos isso na pele, Tony. No dia que foi realizado a assinatura do contrato da Nova 381 em Belo Oriente, que nós estávamos lá em peso, os prefeitos aqui da MEP, em momento algum, os governantes né, das esferas estadual e federal se referiu a nós. Eles falaram para Valadares, para Ipatinga,
para Belo Horizonte, falando que vai ligar o leste à região metropolitana, e nós somos atravessados no meio pela 381 e não foi citado em momento algum. Inclusive, o pior trecho da 381 é o do Médio Piracicaba. Verdade. São Gonçalo, testemunho de acidentes praticamente rotineiros que mutila e arranca vidas. Era hora do ministro falar ao prefeito Nozinho de São Gonçalo, a 381 que passa aí, que é a rodovia da morte, né? Ela vai virar rodovia da vida, né? Era hora do ministro falar com o prefeito aqui de Omolevade, onde está o Hospital Margarida, que recebe essas vítimas. Fala com ele, prefeito, o seu hospital vai ficar menos, vai receber menos vítimas com essa nova duplicação. Nós vamos tirar esse peso do senhor. Então a gente vê que isso não aconteceu, porque não nos conhecia enquanto região. Então é muito importante ter representatividade, inclusive políticos que nasçam aqui para brigar por nós, lá na esfera estadual e na esfera federal. Tem que ter representante daqui. 40 anos da MEP. Dá uma pincelada para a gente de tudo que em tão pouco tempo o senhor já fez, que o senhor acha que deve destacar? Ótimo. Nesses 40 anos, né, na minha entrada aqui como presidente, a gente entendeu que a gente precisava de dar um fôlego aí para a MEP no quesito de quê? Né? De representatividade e como as pessoas nos veem, né? Chegar ao cidadão e principalmente aos municípios. Estava um pouquinho afastado. A minha função foi aqui, ó, vem aqui. Alguns municípios estavam fora, tinha saído, nós começamos a fazer a MEP itinerante de ir lá no município, Sim. levar, falar da importância, e com isso nós conseguimos resgatar essas cidades. Então, voltou Dionísio, voltou São José do Goiabal, Barão de Cocais, estava irregular, voltou também. Então, a gente foi puxando, né? Nova Era voltou, não estava, né, na MEP, estava só no COSMEP. Isso a gente, o quê? No primeiro momento, aglutinar. Vem cá, municípios, ó, junto nós somos mais fortes. Foi o primeiro passo. Segundo, né, começamos a tratar pautas prioritárias. Prioritário o que é para a gente hoje? É a 381. É questão de logística, é questão de ir e vir, é questão de integridade física, o quanto que ela interfere e impacta os municípios. Tem muita coisa envolvida. E é uma pauta que ela é exaustiva, cansativa, verdade. Só que ela vai ficar nas nossas pautas no mínimo 5 anos, porque começou a duplicação agora. Então eu falo assim com os nossos prefeitos, pessoal, não vamos enjoar não, porque ela é realmente exaustiva, mas ela é importante. Necessária, né? Nós conseguimos derrubar um possível... a segunda rota, né, vamos dizer, da 381, que ia prejudicar todo o Médio Piracicaba, foi através da força política. Nós estamos fiscalizando o contrato, numa parceria aí com o projeto Providas, né? A gente está em cima do contrato para ver como é que está a execução. Faz parte do nosso trabalho aqui, né? Então tem a 381, nós estamos brigando pelo Hospital Margarida para ele passar para um grau de alto, né, hoje ele é médio, né? Alta complexidade, porque muitas cidades atendidas um hospital de referência que precisa de um carinho do governo federal. Ao chegar aqui, fiz um choque de gestão, uma economia de imediato, né? Aqui tem 2 órgãos, a MEP e o COSMEP. O COSMEP é o consórcio, que já são 22 cidades, ele já é mais técnico, né? Ele fornece serviços para os municípios. Mas nas 2 a qual eu sou presidente, que andam lado a lado, nós fizemos um choque de gestão de 1.400.000 de economia, né? Só no primeiro mês. Para que isso, Tony? Muitos prefeitos entraram agora, estavam com caixa quebrado, colocando a sua gestão em dia, não era hora de aumentar a arrecadação aqui, né? Então nós fizemos um choque. Esse ano nós vamos desgastar a gordura. Ano que vem a gente faz outro orçamento. Então nós fizemos esse contingenciamento e foi bacana porque foi muito bem visto pelos prefeitos. A gente fez um movimento aqui também, Tony, que isso é muito importante, uma parceria com a Agir, né, do seu conterrâneo, que é presidente lá do Eugênio. Sim. Nós firmamos um pacto em que a gente quer priorizar as compras públicas para que fiquem aqui os seus fornecedores, o máximo que a gente conseguir reter. Através de um diagnóstico, foi detectado que mais de 1.500 bilhões de reais dessas 22 prefeituras não ficam aqui.
Porque os fornecedores, eles são externos, eles não são aqui do MED de Piracicaba. Tem fornecedor, só que eles não são capacitados para ir e entrar no pleito das licitações. Então nós vamos começar, já começamos algumas ações de quê? De capacitar o fornecedor para que ele tenha, como diz, peito para entrar, e as prefeituras também, de como fazer os editais, né, de uma forma dentro da lei, quais legislações aprovar para que viabilize o desenvolvimento regional. Então a AMEP está com essa pegada também do fortalecimento, e isso é muito bom, porque é muito dinheiro que vai rodar, né, aqui no nosso médio, né, nessas cidades. Muito bem, com certeza, prefeito, nós temos vários prefeitos associados aqui da instituição da AMEP que estão assistindo o senhor. O senhor tem uma possibilidade agora, uma oportunidade de falar para todos eles ao mesmo tempo. Qual que é o recado que você dá para os prefeitos? Primeiro, agradecer aos meus amigos prefeitos, parabenizá-los, né, porque não é uma lida fácil. Quem está dentro sabe o tanto que a gente dedica, não tem hora, não tem momento, são 24 horas mesmo, e todos fazem com muito carinho, com muito esmero para as suas cidades. Então, parabéns por um dia, né, ter se colocado disposto a representar a sua cidade, e muito obrigado por ter me dado a oportunidade de estar presidente deste colegiado de senhores e senhora tão distintos, né? São grandes amigos que eu fiz na política, né? Então o meu agradecimento a cada um, e o quanto são parceiros, né? Deixo o meu agradecimento, agradeço a vocês também, tá, Tony, na sua pessoa, pela parceria de sempre, né? De poder falar um pouquinho dessa instituição que é tão importante aqui para a nossa região, e a casa está aberta para vocês. É isso aí. É o presidente da AMEP, Augusto Henrique, e também prefeito da cidade de Rio Piracicaba, conhecido como Paris Cicaba. Eu sou Tony Moraes, repórter Itabira para a Rádio Caraça FM e TV de Fato.